Ao vivo, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso segundo dia. Vem pra cá que eu vou te explicar um pouquinho mais de tudo que vai acontecer hoje. Nosso tema de hoje é o poder do hábito. Quero te explicar o porquê que você não faz o que tem que ser feito. Depois que eu descobri isso, minha vida mudou. Então, quero ajudar vocês também a descobrirem o porquê vocês não fazem o que tem que ser feito. Vamos descobrir hoje? Vamos juntos. Então, ó, isso aqui foi só um gatilho mental que eu vou explicar daqui a pouquinho pra vocês. Vou deixar ela aqui pra poder explicar pra vocês e daqui a pouco eu já tiro elas daqui, que tá calor hoje, hein? Tá calor. Vou contar pra vocês hoje como eu descobri isso, como existem técnicas pra gente conseguir fazer realmente o que tem que ser feito. E o poder do hábito, tá? Então hoje nosso tema é esse que tá aqui embaixo. Vamos pra cima, a gente vai começar, se prepara, pega seu caderno, sua garrafinha de água e vem comigo. Se você conhece alguém, a gente tá aqui com algumas pessoas na live, se você conhece alguém que precisa melhorar os hábitos, que precisa mudar de hábitos, que precisa entender um pouquinho mais sobre hábitos e como dominar os seus hábitos, como dominar a sua mente, para que seja tudo intencional, manda um aviãozinho aí para duas pessoas que você acha que merecem esse conteúdo, tá? Então chama aí essa galera pra gente poder fazer uma live bem legal. Duas pessoas só, não manda pra todo mundo não, hein? Duas pessoas que você acha que merecem esse conteúdo de hoje, que é o porquê você não faz o que tem que ser feito. Então vamos que vamos. Se é o seu primeiro dia aqui, venha com a mente aberta. Abre a cabeça, chega junto, pega seu caderno, fica 10 minutinhos aqui. 10 minutinhos aqui, 5 minutos. 5 minutos que eu te peço. Se você não gostar, pode sair. Fechou? Então vamos que vamos. Amanhã nós teremos o tema da comunicação de alta frequência. Nós vamos falar de comunicação, expressão corporal, comunicação positiva, vamos falar de arquétipos, vamos falar de temperamentos, vamos falar de terra, ar, água, fogo, vamos falar de um monte de coisa sobre comunicação de alta frequência, formas de você se conectar com seus clientes, fazer vendas, enfim, um monte de outras estratégias para vocês amanhã, comunicação de alta frequência. Agora eu queria perguntar uma coisinha para vocês antes da gente começar. Vocês viram os stories que eu postei agora há pouco? Todos eles, os 4 stories que eu postei, tem a ver com hábitos, tá? Todos os 4 stories que eu postei tem a ver com hábitos. Então, eu vou tirar isso aqui que tá esquentando muito, daqui a pouco eu vou falar sobre as camisetas. Todos os stories têm a ver com hábitos. Primeiro story que eu postei, eu perguntei lá pra vocês, você queria ter dormido mais ou tava tudo bem, tava bom, dormiu bem e tudo mais? Esse foi o primeiro ponto que eu perguntei. Sem vocês perceberem, eu já tava perguntando pra vocês qual é o seu hábito matinal, qual é o seu hábito na hora do sono, sem vocês perceberem. Eu perguntei se você dormiu bem, perguntei se queria dormir mais, perguntei essas coisas. E sem vocês perceberem, eu já estava entendendo qual era o seu hábito. Ah, meu hábito é dormir mais, meu hábito é acordar cedo, meu hábito é, dormir pouco, mas dormir bem. Qual é o seu hábito? Então, o primeiro story já foi relacionado a um hábito. Segundo story, eu tava lá abrindo o chuveiro. Aí perguntei pra vocês como é que vocês tomam banho. Se vocês estão tomando banho frio, se estão tomando banho morno, se estão tomando banho quente. Eu perguntei isso no story. E aí eu já entendo qual é o seu hábito de tomar banho frio, de tomar banho quente, o que isso significa, igual eu postei lá, tomar banho pela manhã, quais são os benefícios e tudo mais. Então eu já sei qual é o seu hábito de tomar banho, através de uma pergunta básica que eu fiz lá no Story. Se você não viu, depois você vai lá no Story ver, porque através de uma pergunta básica eu entendi qual é o seu hábito. Então eu fiz uma terceira pergunta, um terceiro Story do banho pela manhã. Falei lá quais os benefícios e tal, isso e aquilo, e perguntei se você toma banho pela manhã ou não. Tá, beleza. Aí o quarto story, eu ativei um gatilho do hábito em vocês, que eu postei essas duas camisetas lá. Uma camiseta do Brasil e uma camiseta vermelha. E aí eu postei lá, perguntei pra vocês, qual camiseta vocês acham que eu deveria fazer essa live de hoje? E aí começaram a responder as opiniões, né? Começaram cada um a dar a sua opinião sobre qual camiseta eu deveria fazer e tal. E sem vocês perceberem, eu tava perguntando qual era o hábito que tinha sido instalado em vocês. Por quê? Não tem nada a ver com política, com nada. Quem aí pensou em política quando viu as cores? Quem pensou em política quando viu as cores vermelha e amarela no story? Quando você viu as duas camisetas que eu postei e perguntei qual vocês acham que eu devo fazer a live? Quem pensou em política aí? Quem pensou em política? Então, galera, eu quero falar pra vocês que não tem nada a ver com política. Depois a gente vai falar sobre a psicologia das cores, tá? Em um outro momento, em um outro desafio, a gente vai falar sobre a psicologia das cores. Eu preciso contar pra vocês que vocês não perceberam até agora. Vocês não perceberam e acontece na sua vida, na sua equipe, dentro dos eventos, com seus clientes. E se você tiver essa leitura, você vai conseguir se conectar com muito mais facilidade. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar pra vocês. Instalaram um hábito em você sem que você percebesse, tá? Então, primeiro de tudo que você tem que entender. Instalaram um hábito em você sem que você percebesse. Esse é o primeiro ponto. Através do quê? Através do senso comum. Através de coisas que você acredita, que você concorda, que você faz. E aí, essas pessoas, para te induzir a ter um hábito, qual que é esse hábito? Defender a ideia dela, ela começa a compartilhar coisas que você acredita, que você precisa, que você faz, que você gosta, de forma intencional, tanto de um lado quanto do outro. E aí,
Eles podem acreditar nessas coisas, fazer essas coisas ou não, ou eles só sabem que você acredita e eles vão te alimentar com essas informações porque você acredita. Então se você acredita nessas informações, vamos alimentar ele, mesmo que eu acredite ou não, beleza? E isso você é ensinado desde pequeno a ter hábitos que a sociedade quer. Tá? Então, através do que a gente falou ontem, de infotoxinas, através de informações negativas, através de uma série de coisas que você consome durante a vida toda, você vai criando uma série de hábitos, tá? E você aprende, né, a ser obediente. Você aprende a não pensar fora da caixa. Você aprende a se enquadrar dentro de algo através dos hábitos que você foi ensinado, porque... Por quê? Por quê? Enfim, tem que pensar fora da caixa, igual a gente comentou ontem, tá? Criar seus próprios hábitos é uma coisa que é muito difícil e a gente, pelo tanto de informação que a gente consome, a gente é bloqueado inconscientemente, a gente não cria novos hábitos porque a gente é condicionado por tudo que a gente consome a criar os hábitos que eles querem. Beleza, essa foi só uma introdução rápida, tá? Só uma introdução rápida que eu queria contar esse segredo pra vocês que vocês não sabiam. Então, tudo que vocês, a grande maioria dos seus hábitos, vocês foram educados sem vocês saberem, foi instalado esse hábito na sua cabeça sem você saber e hoje você pratica porque você acha que é uma coisa normal, mas foram hábitos que instalaram na sua cabeça. Eu vou te explicar o caminho aí desse hábito e como ele ficou aí na sua cabeça. Antes disso, eu queria falar com vocês uma coisa. Amanhã a gente vai falar de comunicação de alta frequência, a gente vai falar de arquétipos e de representações arquetípicas. E hoje eu queria falar um pouquinho pra vocês de uma coisa. Eu acho muito legal as representações arquetípicas vindas de animais. Você se identifica com algum animal? Você se identifica com algum animal? Pensa aí, qual animal você se identifica? Pensa aí. Cada animal desses, ele tem uma representação arquetípica. Então, cada animal tem uma simbologia, representa alguma coisa, alguns sentimentos, algum posicionamento, algum tipo de coisa. O que significa o tubarão na representação arquetípica? Ele não é um arquétipo, tá? Ele é uma representação arquetípica. Amanhã a gente vai falar da diferença. O que significa o tubarão? Desbravadores dos 7 mares. Calculista, perceptivo, intuitivo, dinâmico, misterioso, de visão única. Os tubarões não são tão agressivos quanto parecem, têm seu instinto de sobrevivência e lutam pela vida. Tem uma elegância, tem uma inteligência fora de si, é livre, é fora da caixa, passa autoridade, credibilidade, impressiona pela intensidade dos seus talentos. Agora eu quero falar pra vocês, por que você não faz o que tem que ser feito? Existe uma técnica, existe uma ferramenta que você pode ativar intencionalmente na sua cabeça e ajudar pessoas a mudarem de hábitos, tá? Por que você não faz o que tem que ser feito? Vocês querem saber por que você não faz o que tem que ser feito? Vou te contar agora, no decorrer dessa live. Então vamos dar início ao nosso conteúdo e chega de enrolação, né? 3 exercícios rápidos, respiração, que eu falei ontem, de ativação mental. 3 exercícios rápidos de ativação mental antes de você entrar num evento, numa reunião, ou de uma situação de pressão, ou você está muito ansioso com alguma coisa em casa, ou você está, sei lá, qualquer coisa que você esteja fora de si, esteja perdendo o controle de si. 3 exercícios para te ajudar a ativar a sua cabeça, limpar o seu neocórtex, e deixar as suas respostas, as suas resoluções, a sua solução de problemas claras, beleza? Então vamos lá. Respiração 4-2-6 ou 4-4-4, que eu falei ontem. Inspira 4, segura 2 ou 4, solta 6 ou 4. Façam 3 vezes, beleza? Se vocês quiserem fazer agora, já vamos fazendo agora, junto com o segundo exercício, que é esfregar as mãos. Então vamos esfregando as mãos e fazendo essa respiração aí, vai, pra gente ativar nossa corrente sanguínea, pra energizar nosso corpo, pra gente poder ter mais percepção. Você tá sentindo que tá esquentando a mão aí, né, Shark? Então vamos. Ativar a conexão mental, física, conexão com o universo e vamos que vamos. Agora, presta atenção. Seja grato. 10 segundos para você agradecer pelo que você quiser. 10 segundos. Fecha seu olho e agradece pelo que você quiser. Seja grato. Momento gratidão. Exercita isso na sua vida. Exercita isso na sua equipe. Agradeça as pessoas que fazem as coisas por você. Agradeça as pessoas. Agradeça você. Se agradeça aí. Pensa aí. Já tô falando, já tô te dando ideias e tudo mais. 10 segundos aqui. Tô te enrolando em 10 segundos. Vambora. Começar o nosso conteúdo. Hábitos. O que falar de hábitos para uma pessoa que era extremamente preguiçosa? O que falar de hábitos para uma pessoa que era extremamente negativa e tinha diversos hábitos negativos? Quem é essa pessoa? Sou eu. Eu era uma pessoa cheia de crenças. Eu era uma pessoa extremamente travada. Eu era uma pessoa que reclamava de tudo. Eu tinha diversos hábitos negativos que me afastavam do meu objetivo. E eu não sabia disso. Eu achava que estava tudo bem, eu achava que eu era super bom no que eu fazia, que minha cabeça estava boa, que isso, que aquilo. E eu nem imaginava a quantidade de coisa que estava bagunçada na minha vida. Então, eu queria compartilhar com vocês 10 dicas para vocês ativarem a responsabilidade pelos seus hábitos. Para vocês terem o poder sobre os seus hábitos, para vocês entenderem a estrutura de um hábito. O que compõe um hábito? Você sabia que existe isso?
Sabia que você pode criar um novo hábito, intencionalmente eliminar hábitos que você não quer ter mais, e isso funciona? E que tem um tempo médio para você criar e eliminar um hábito? Eu vou te contar isso. Eu percebia que eu estava me afundando nas minhas preguiças, nos meus hábitos negativos, eu percebia que eu estava causando, eu percebia que eu tinha crenças que eu não ouvia ninguém, eu percebia que eu tinha algumas limitações que eu não conseguia observar e querer evoluir, tá? Então, eu era essa pessoa. E faz uns 4, 5 anos que eu me enfiei em autoconhecimento, em autoaceitação, auto-perdão, autodesenvolvimento. Antes da gente se autodesenvolver, antes da gente querer desenvolver alguma coisa, a gente tem que se conhecer. A gente tem que conhecer essa coisa e se apropriar. Então, se você não é apropriado, você não se apropria do seu conhecimento, você não se apropria dos seus pensamentos, você não tem propriedade sobre os seus hábitos, como é que você quer ser gestor de alguém, você quer ser dono de empresa, você quer cuidar de criança, você quer divertir alguém, você quer falar com o cliente, você quer fazer uma venda grande? Então, vamos lá. Bom, primeiro, o que são hábitos? O que são hábitos? O que são hábitos? Eu vou falar aqui, você pode anotar da maneira que você quiser, tá? Depois eu vou fazer um resumão rápido. O que são hábitos? Hábitos são atividades enraizadas, eternizadas no nosso cotidiano, que acontecem sem que o cérebro precise exercer uma energia intelectual. Então vamos lá. Hábitos são atividades enraizadas no nosso cotidiano que acontecem sem que o cérebro precise ter uma atividade intelectual. Ou seja, está no piloto automático. Está no piloto automático. Quais são os hábitos que você faz no piloto automático? Que o seu cérebro não precisa nem pensar. Por exemplo, a hora que eu acordo, eu levanto da minha cama, tudo mais, tiro o cobertor, essas coisas, abro a janela, vejo se está sol, se está chuva, como está o tempo e vou pro banheiro. Vou tomar meu banho. Então, quais são os seus hábitos pessoais que acontecem sem que o seu cérebro precise raciocinar, sem que ele precise gastar energia? Quais são? Pensa aí. Quais são esses que acontecem no piloto automático na sua vida profissional também? Então, acontece na sua vida pessoal, mas quais são eles que acontecem na vida profissional? Esse é um exercício que vocês vão fazer depois. Você vai mapear os seus hábitos do piloto automático. Hábitos de piloto automático. Quais são? Você vai mapear isso. Agora, pensar também quais são positivos e quais são negativos. Quais hábitos são positivos e quais hábitos são negativos do seu dia a dia aí? Anota aí quais são negativos, quais são positivos. Pô, como é que eu vou saber se é negativo ou positivo? Negativo, ele te afasta, né, do seu objetivo, ele te afasta das metas que você tem, ele não deixa você fazer o que tem que ser feito. E os positivos, eles te aproximam dessas coisas, tá? 60% das nossas ações no dia são hábitos, tá? Então 60% das coisas que a gente faz são hábitos. Agora, são hábitos de piloto automático ou são hábitos intencionais que eu instalei na minha vida? Ou estão dentro desses de piloto automático que eu falei lá em cima, que às vezes instalam em vocês sem vocês perceberem? Eles são 60% do nosso dia, tá? Agora eu quero fazer um desafio para vocês. Pensar em três hábitos que você quer implementar a partir de hoje. Ou que você falou, né? Prometeu para ir manjar, pulou 7 ondinhas, sei lá o que você fez, que você prometeu no ano novo, que você não está conseguindo cumprir. Por que você não está conseguindo cumprir? Vou te contar. Vamos pensar em 3 coisas que você quer fazer esse ano, tá? Agora que você pensou nessas 3 coisas, você vai pensar qual é o caminho para essas coisas acontecerem. Qual é o caminho que você precisa trilhar, que você precisa construir. Se é uma floresta, você tem que abrir a trilha lá para você passar, para você conseguir ter esse hábito. Qual é o caminho? E quais ações você tem que tomar para abrir esse caminho? Quais são as ações diárias que você vai ter que tomar para abrir esse caminho, para conseguir ter esse hábito positivo, esse novo hábito? Então, primeiro, você vai definir os 3 hábitos que você quer ter. Calma que até o final dessa live você vai ter toda a estrutura e esse desafio vai ficar muito mais fácil, tá? Então, esses 3 pontos. Definir os 3 hábitos que você quer implementar. Qual é o caminho e quais são as ações que você tem que tomar para trilhar esse caminho. Beleza? É isso. Agora, quais são os hábitos negativos que você tem? Por exemplo, eu sou fumante, quero parar de fumar. Eu não faço atividade física porque eu fico muito sedentário jogando joguinho. Eu não... Qual hábito negativo você quer abandonar? Eu tenho o hábito de falar muito palavrão. Eu tenho o hábito de não dar muita atenção. E aí, qual é o hábito que você quer abandonar? Negativo, tá? E o principal agora, galera, tenha um parceiro de responsabilidade. Compartilhe a sua jornada, esses 3 desafios, esses 3 hábitos que você quer implementar, compartilha com alguém. Por exemplo,
Eu tô fazendo essa sequência de lives às 8 e 8 da manhã e eu publiquei no meu Instagram, que tem quase 12 mil pessoas, publiquei isso lá. Todo mundo estava sabendo que eu ia fazer live. E se eu não faço, é um compromisso público que eu fiz. Então compartilhe a sua jornada para que você tenha essa responsabilidade de cumprir depois. E compartilhe numa camada menor. Compartilha com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu amigo, com o seu sócio, com a sua sócia. Compartilha a sua jornada para que ela fique mais fácil para você desenvolver e não procrastinar. Porque se só você sabe o que você tem que fazer, se você se compromete só com você, você não vai fazer. Então começa a exercitar, compartilhar a sua jornada, compartilhar os seus desafios. Ah, eu prometi que eu vou para academia. Então, vou falar para 5 pessoas que eu prometi começar a academia mês que vem. Vou falar para essas 5 pessoas me cobrarem. Compartilha a sua jornada, isso é um grupo de apoio, são pessoas que vão te apoiar a fazer o que tem que ser feito. Tá? Então a gente já começou a falar aí o porquê que você não faz o que tem que ser feito. Beleza. Segundo ponto, eu falei agora o primeiro, né, o que são hábitos, agora eu vou falar o segundo ponto. Por que os hábitos existem? Por que os hábitos existem? Desde os primórdios, na época de caça, na época das cavernas e tudo mais, os hábitos, eles foram instalados no ser humano por questão de sobrevivência. Imagina que o cara morava numa caverna lá, imagina uma caverna, ele tinha que fazer a fogueira, ele já gastava energia para fazer fogo, gastava energia física também, aí ele gastava energia para ir caçar, para fazer comida, para ir cuidar de não sei o que, depois ele tinha que voltar, ele tinha que ficar em alerta para ninguém invadir e tudo mais, e isso e aquilo. Então se ele não tivesse pequenos hábitos, enquanto ele estivesse gastando energia para fazer esses hábitos, ele perdia, ele não conseguia manter a sobrevivência dele. Tá? Então é a economia de energia cerebral que começou a implantar hábitos na cabeça dos seres humanos. Tá? Agora pensa aí, quais são os seus hábitos de sobrevivência hoje em dia? Quais são os seus hábitos de sobrevivência hoje em dia? O que você faz para sobreviver? Entenda o contexto desse sobreviver também, tá? Não é bem ao pé da letra, tá, gente? Então, tudo que eu for falando aqui, tentem pegar o contexto e aplicar para a sua realidade. Beleza? Terceiro ponto. Como é formado um hábito? Como é formado um hábito? Anota aí como é formado um hábito. Eu vou te contar. Como é formado um hábito. Manda aí para 2 pessoas, vai, esse aviãozinho. Manda 2 aviãozinhos. Dois aviãozinhos aí pra galera que precisa saber como o hábito é formado. Vamos lá, vai. Bom, primeiro, através de ações comportamentais repetidas por um longo período. Então, um hábito é formado por ações comportamentais repetidas por um longo período. Um hábito é formado por ações comportamentais repetidas por um longo período. Beleza? Com isso, nós abrimos novos caminhos neurais. O que são caminhos neurais? Sabe quando você é pequeno e você começa a andar de bicicleta? Que você começa naquele teco-teco, né? Aí depois você vai para uma bicicletinha maior, que tem as rodinhas e tudo mais. Aí você começa lá a se aventurar com as rodinhas e tal. Você fala, pô, eu acho que eu já tô ficando bom nisso. Eu acho que eu vou tirar uma rodinha. Só que aí você não tira a rodinha, né? Você levanta a rodinha só e aí vai ficar sem rodinha, sem uma rodinha, né? Aí você levanta uma rodinha assim e aí continua lá, andando com uma rodinha só. Pensa para um lado assim, andando na sua bicicletinha. Aí você fala, pô, tô ficando bom numa rodinha só. Acho que eu vou tirar outra. Aí você levanta as 2 rodinhas, você não tira ainda. Por quê? Seu cérebro pensa e vê que ela tá lá, então ele te dá um senso de segurança, beleza? E aí você levantou as 2 rodinhas, você já tá andando de bicicleta sem rodinha e tal, isso e aquilo, e daqui a pouco você fala, vou tirar de vez, agora eu já estou andando de bicicleta. Você repetiu diversas vezes uma ação, criou-se o hábito de andar de bicicleta, e esse hábito, por ser um hábito muito forte, de muitas repetições, e ele ficou enraizado na sua cabeça, ele abriu um novo caminho neural na sua cabeça. Sabe quando você está na academia e você começa a puxar peso, que você começa com 1 quilo, aí depois você vai para 2 quilos, aí fica fácil, aí depois você vai para 3, aí fica fácil, aí depois você vai para 4, aí fica fácil. Isso porque o seu cérebro vai se acostumando, vai abrindo um caminho neural e criando o hábito, que eu vou falar daqui a pouco do que, beleza? Então caminhos neurais são isso, depois a gente aprofunda mais sobre caminhos neurais. Agora pensa aí, qual hábito você formou, sem você querer, que você quer minimizar, ou que você quis, né? Qual hábito você quer minimizar? Qual hábito você quer deixar de praticar? Pensa aí, qual hábito você quer deixar de praticar, que eu vou te ajudar agora nessa live a parar com ele. Não vai parar agora, né? Mas eu vou te ajudar, vou te mostrar o caminho de como você vai eliminar esse hábito que você quer minimizar. Primeiro ponto, né? Diminuir as ações que te levam a ele. Agora uma coisa muito legal que eu quero falar para vocês. Ontem a gente falou de infotoxinas, que são as informações negativas que você consome ao longo do seu dia, que vão mudando a sua energia do dia, tá?
E agora eu quero falar de um dos condutores de energia mais potentes do mundo. Uma das condutoras de energia, né, mais potentes do mundo, que é a música. Tá, galera? A música é uma das condutoras de energias mais potentes do mundo. Se você criar o hábito de ouvir sofrência, é legal às vezes, tudo mais, tal, isso, aquilo. Se você criar o hábito de ouvir sofrência, se você criar o hábito de ouvir letras muito pesadas, se você criar o hábito de ouvir músicas com energias negativas, a condução de energia que ela vai levar para sua cabeça, para o seu cérebro, vai ser de uma energia pesada e uma energia negativa durante o dia. Agora, se você coloca músicas ativacionais com uma energia boa, uma mensagem positiva e tudo mais, você não fique refletindo em coisa negativa, o seu dia vai ser muito mais positivo, tá? Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nas músicas que vocês ouvem e o quanto essas músicas influenciam no seu dia. Quantos vídeos que você assiste influenciam no seu dia e nos seus pensamentos, que geram tanto de crença que gera na sua cabeça aqueles vídeos que você assiste. Sabe aqueles vídeos que não tem nada a ver com o seu objetivo? E você tá lá, assistindo, consumindo, colocando pra dentro. E aí quando você sai pra rua, o que você lembra daqueles vídeos? Começa a gerar um monte de crença, um monte de bloqueio. Tá? Então crie o hábito de ouvir músicas que elevem a sua frequência e não que diminuam. Crie o hábito de ver vídeos que elevem a sua frequência e não que diminuam. Beleza? Então vamos pensar nisso aí. Eu vou criar uma playlist do Recreação Fora da Caixa. Já está definido. Playlist no Spotify do Recreação Fora da Caixa com músicas de energia positiva. Depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas perdão, para vocês mandarem lá um monte de música para a gente colocar nessa playlist do Recreação Fora da Caixa. Só músicas de energia positiva. Beleza? Então, combinado. Quarto, anota aí. Quarto ponto. Qual é a estrutura do hábito? Esse é o ponto mais importante que vocês precisam entender, gente. Ponto mais importante que vocês precisam entender. De verdade, anota isso tudo. Qual é a estrutura de um hábito? Qual é a estrutura de um hábito? Eu vou contar agora para vocês. Primeiro, vocês têm que entender que são 3 pontos que compõem o hábito, tá? 3 partes da estrutura do hábito. Qual é a primeira parte da estrutura do hábito? Foi o que eu ativei em vocês nos stories. O gatilho, tá? Então, primeiro ponto da estrutura do hábito, coloca aí. 1. Gatilho. É o que desperta o seu cérebro para um hábito. É o que desperta seu cérebro para fazer alguma ação. O que te dá vontade de comer? O que te dá vontade de ir para academia? O que te dá vontade de, sei lá, fazer a recreação? O que te dá vontade de estudar? O que te dá vontade, sei lá, de ter um hábito negativo? Fumar? Não sei. O que te dá vontade? Então, ó, primeiro ponto. Gatilho. O que desperta esse gatilho em você? Pra ter um hábito negativo. O que desperta isso? Eu tô assistindo a TV, passou uma propaganda do McDonald's, putz, que vontade de comer um lanche. Ou sei lá, você tá assistindo Big Brother, apareceu iFood. Aí você fala, nossa, que fome, vai lá pedir um iFood. O que desperta esse gatilho em vocês? Comece a identificar o que desperta esse gatilho em vocês. Agora, dentro do gatilho, anota aí. Primeiro, né? O gatilho é o que desperta o seu cérebro pro hábito. Dentro do gatilho, o que desperta esse gatilho? Então pensa aí e anota. O que desperta esse gatilho? Segundo ponto, dentro do gatilho. Como você se sentia antes de ter esse gatilho para o hábito? Como você se sentia antes de ter esse gatilho para o hábito? E como você se sentiu na hora que você teve esse gatilho. Então vamos lá. Imagina que você está assistindo a TV ou Big Brother e aí apareceu lá iFood. Beleza. O que despertou o gatilho? Foi o iFood, né? Na TV? O gatilho. O que despertou foi isso. Como você se sentia antes desse gatilho? Você estava de boa, você estava com fome, ou você já estava com fome, já estava pensando em fazer alguma coisa para comer. E aí, depois disso, como você se sentiu na hora que você viu esse gatilho lá e aconteceu, você falou, putz, vou pedir um iFood. Como é que você se sentiu? Essas 3 coisas são muito importantes vocês anotarem, e vocês mapearem vocês, tá? Agora, segundo ponto da estrutura. Primeiro é o gatilho, que envolve essas coisas. Segundo ponto da estrutura de um hábito. Rotina, tá? Segundo ponto, anota aí. Rotina. É a execução do hábito, beleza? É a execução do hábito. Então pensa aí, abrir a geladeira. Quantas vezes você abre a geladeira por dia? Quantas vezes você abre a geladeira por dia? Esse é um hábito que está no piloto automático. Tá? E o que te dá esse gatilho para ir lá abrir a geladeira? Você já mapeou isso alguma vez? Já pensou isso alguma vez na vida? Como que você estava se sentindo antes de abrir a geladeira? Antes de ter o gatilho para ir abrir a geladeira? Beleza? Então esse é o segundo ponto, a rotina. É a execução do hábito, o exemplo aí de abrir a geladeira. Terceiro ponto da estrutura de um hábito. Terceiro ponto da estrutura de um hábito. Primeiro é o gatilho, segundo a rotina e o terceiro é a recompensa. Esse é o mais perigoso, tá? O terceiro ponto é o mais perigoso. Qual é a recompensa que você tem depois que você executa o hábito? Beleza, tive o gatilho, vi lá no iFood, na TV e tal, me deu vontade, fui lá, entendi o que eu senti, entendi o que eu estava sentindo antes e agora eu vou ter uma recompensa. Qual é a recompensa que eu tenho? Não é, o lanche chegou, vou comer, não é isso. Qual é a recompensa que eu tenho dentro da minha cabeça? Qual é a sensação que você tem de recompensa? O que é que recompensa para você? Dentro desse hábito, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Entendam, essa é a estrutura de um hábito. Eu dei um exemplo X, tá? Então essa é a estrutura de um hábito. Gatilho, rotina e recompensa. Fechou? Isso tudo que eu tô falando pra vocês é do livro O Poder do Hábito, tá, gente? Então é um livro muito legal, se vocês quiserem pegar pra estudar um pouquinho mais, livro O Poder do Hábito que eu indico pra vocês. Beleza? Bom, agora que a gente entendeu que é a recompensa, qual é a sensação que você sentiu, você já pensou? E agora quais são as outras coisas que poderiam te causar essa sensação, caso esse hábito seja negativo? Então se esse hábito for negativo, putz, eu vi lá o iFood, eu não posso ficar pedindo uma coisa pra comer. Então qual é a outra coisa que vai me causar a mesma sensação? Vou ter um trabalho a mais, mas vou lá na geladeira, vou fazer uma coisa pra comer. E boa, vou ter a mesma recompensa, que é comer, que é ter a sensação de saciar e tudo mais. Enfim.
Quinto ponto, anota aí o quinto ponto importantíssimo que eu tenho para contar para vocês. Então, primeiro foi, que são hábitos? Segundo, por que os hábitos existem? Terceiro, como o hábito é formado? Quarto, qual a estrutura de um hábito? Quinto, loop infinito. Sexto, não, quinto é agora, loop infinito, já dei até o spoiler, anota aí, quinto, looping infinito. Depois que você tem a recompensa, presta atenção, depois que você tem a recompensa, você acaba viciado na recompensa. Seu cérebro fica em estado de alerta, ele fica ligadão, e ele fica procurando novas mensagens que vão ativar o gatilho para você ter o hábito novamente. Então, imagine que é um looping infinito. Então, imagine que você está assistindo Big Brother, por exemplo, iFood, aí você fica com vontade de pedir. É o gatilho, te dá vontade de pedir. Aí você pede, tem recompensa e tudo mais. Aí daqui a pouco, uma hora depois, aparece lá, iFood, o gatilho de novo. Aí você cérebro, opa, de novo, vai ter recompensa de novo. Aí você vai lá e começa a pedir uma sobremesinha. Já parou para pensar nisso? Inconscientemente, ativam-se esses gatilhos e o looping, tá? Então, se você tem consciência disso hoje que a gente está conversando, você consegue controlar esse looping de hábitos negativos, que podem ser na sua vida pessoal e na sua vida profissional, seja positivo ou negativo, beleza? Como dominar isso intencionalmente? Como a gente domina esses pensamentos negativos, esse gatilho que pode dar aquele start pra gente ter um hábito? Como a gente domina isso? Estudando, se conhecendo cada vez mais e sabendo disso tudo que a gente está conversando agora, da estrutura do hábito, de tudo que compõe um hábito, beleza? Sexto ponto, vício da recompensa. O vício da recompensa, o cérebro perde a sensibilidade, tá? O seu cérebro, ele vai perder a sensibilidade. Imagina que quanto mais você consome, menos o seu cérebro fica satisfeito. Isso é pra tudo na sua vida, tá? Então, vamos lá. Seu cérebro perde a sensibilidade, quer aumentar os hábitos para ter mais recompensa. Já conheceu alguém que toma muito remédio e fala, putz, esse remédio não tá fazendo efeito, tem que tomar mais. O cérebro já começou a perder a sensibilidade. Beleza? A mesma coisa acontece com bebida, drogas, pornografia, Instagram, infotoxinas, coisas positivas. Acontece esse vício da recompensa, tá? Como abandonar um hábito? É o sétimo ponto. Então anota aí, estamos chegando ao 10º ponto, hein? São 10 pontos importantíssimos para você entender tudo sobre hábitos. Sétimo ponto, como abandonar um hábito. Agora é legal, hein? Agora é legal. Como abandonar um hábito negativo. Como abandonar um hábito negativo. Vamos lá. Primeiro de tudo, para você abandonar hábitos negativos. Depois você envia essa live para quem precisa desse conteúdo que vocês não veem. Se vocês não veem, é porque é importante para vocês. Então fiquem atentos e enviem para as pessoas que precisam dessa live depois, tá? Vou deixar salvo por 24 horas. Como abandonar um hábito? Mapear, primeiro de tudo, você vai mapear a execução, não é o gatilho. Primeiro é a execução do hábito. Fechou? Primeiro você vai mapear. Vê se é negativo, se é positivo. Achei um hábito negativo aqui, eu tô fazendo sempre. Então você já sabe que você tá fazendo sempre. Beleza? Agora, que você mapeou a execução desse hábito negativo, o que eu tô fazendo para esse hábito negativo? O que é esse hábito negativo? O que eu faço durante esse hábito negativo? Mapeou esse hábito negativo, você vai identificar o gatilho. É depois que você sabe o que você está fazendo. Então primeiro você tem que mapear a execução, para depois você entender qual é o gatilho. Identificar qual é o gatilho. Beleza? Então não inverta a ordem. E depois você vai pensar em como substituir por algo que te traga a mesma recompensa positiva. Então, ó, você vai mapear a execução, você vai identificar qual é o gatilho, e aí você vai entender. Ah, a execução é essa, o gatilho é esse. Então, quando eu tiver esse gatilho, o que eu posso fazer para ter o mesmo sentimento? Então, qual hábito eu preciso mudar e colocar outro no lugar? Se eu identifico que, para eu ter aquela sensação, eu preciso fazer aquela coisa que é ruim, será que não tem nenhuma coisa boa no mundo que eu possa fazer que me dê aquela mesma sensação? O Google e o YouTube podem te ajudar nisso, além das pessoas ao seu redor, além das pessoas que igual a gente está aqui, trocando ideias. Beleza? Então, uma dica importantíssima também, exercite a força de vontade. Não adianta só as pessoas te motivarem, não. Você tem que exercitar a força de vontade. Porque se você quer mudar uma coisa, se você quer instalar um novo hábito positivo, eu quero ter um hábito de ganhar muito dinheiro. Não vai cair do céu, não é só as pessoas te ajudarem, não. Beleza? E tenta lembrar daquela ideia, eu não lembro se era dos alcoólatras anônimos, sei lá do que é. Que aquela ideia do só por hoje não, só hoje não. Então pensa assim, ó, eu tenho um hábito negativo, sei lá, alguém é alcoólatra. Não, vamos numa outra vertente aí, vai. Vamos pensar num hábito negativo. Alguém aí fala muito palavrão. Então essa pessoa vai criar o hábito, vai tentar tirar esse hábito dela, vai criar um hábito positivo de não falar palavrões. Como que ela vai fazer isso? Ela vai tentar primeiro um dia. Ela vai tentar não falar palavrão durante um dia. Sabe aquele negócio, estamos há não sei quantos dias sem causar acidentes na empresa? Você vai fazer o seu. Estou há tantos dias sem fazer o meu hábito negativo. Pode ser? E aí, de uma forma criativa, você vai ter isso, vai olhar para esse placar, né, esse calendário aí que vai estar rolando todos os dias, você vai estar anotando. Ah, eu quero mudar um hábito negativo. Coloca ali, ó, na sua parede, um muralzinho, uma folha sulfite. Estou há 2 dias sem falar palavrão. Estou há 5 dias sem falar palavrão. Falou palavrão? Volta do zero. Aí você vai começar a criar esse hábito. E eu vou falar agora. Agora, quanto tempo demora para um hábito ser criado? Dá uma olhada. Então a gente já falou de como abandonar um hábito. Como criar um novo hábito? Estudos dizem, através de estudos da OMS, que em média 21 dias para criar um hábito simples e 60 dias para hábitos complexos. Então, 21 dias para hábitos simples e 60 dias para hábitos complexos. Então, esse seu placarzinho aí vai ser no máximo de 60 dias. Beleza? Para você instalar esse novo hábito. Fechou? O cérebro, ele demora para se acostumar a 100%. Então, por isso que ele tem um prazo de 21 dias para instalar esse novo hábito 100%, ou 60 dias. Tá? E é o que a gente falou lá no começo. É um exercício de ações comportamentais repetidas. Beleza? Escolha o hábito que você quer fazer, cria o seu placar lá, coloca lá e começa a exercitar. Fechou? Escolha intencionalmente o hábito. Escolha intencionalmente quais são os gatilhos que vão te levar a fazer esse hábito. Monta o seu hábito. Qual é o meu hábito que eu quero colocar? O que eu preciso fazer? Quais são os gatilhos que vão me levar a fazer isso? Fechou? Bom, pratique todos os dias e deixe lembretes. Coloca lá no celular, quero beber mais água. Coloca lá a cada hora, beber água. Ou, quero, sei lá, parar de falar palavrão. Vou colocar lá. Toda meia hora vai apitar, não falar palavrão. Cada meia hora vai apitar no celular, não falar palavrão. Vai estar me lembrando do quanto de informação você absorve durante o dia. Ontem eu falei que a gente tinha 30 mil pensamentos. Ontem eu já fui estudar um pouco mais, vi um outro podcast, vi uma outra aula no meu curso. São 70 mil pensamentos. E 80% deles são negativos. São quase 60 mil pensamentos negativos. Ou mais de 60 mil pensamentos negativos. Tá? Então, pense nisso aí. Pratique todos os dias, deixe lembretes para que você possa fortalecer seus hábitos. Agora, presta atenção nisso, isso é muito interessante, muito curioso. De 0 a 10 dias, eles falam que o hábito para se criar ele é insuportável. Então, de 0 a 10 dias é uma sensação insuportável de você tentar implantar algo que você não está acostumado, não queria e está tentando.
Mas para você implantar os 10 primeiros dias, eles dizem que de 0 a 10 dias é insuportável. De 11 a 10 dias, de 11 a 20 dias, melhora. De 11 a 20 dias melhora, você começa a se acostumar, o hábito começa a se formar e tal, o seu corpo acostuma. E a partir dos 21 dias ele começa a virar hábito. Beleza? Nono ponto. Vamos lá. Nono ponto, depois do 10º, falei que acabar em 1 hora a live, tem 10 minutos. Vamos que vamos. Tem bastante coisa ainda aqui, meu Deus. Vambora. Nono ponto. Mude uma coisa por vez. Não adianta você fazer 10 placares para 10 hábitos diferentes para fazer a contagem de dias que você consegue fazer esse hábito sem falhar. Faz um por vez. Depois que você estiver bom em um só, igual a gente falou agora, você tá bom, tá voando em um só. Faz 2. Depois que você estiver voando em 2, você faz 3. Mas vai devagar. Primeiro você identifica, primeiro você mapeia, primeiro você cria o plano de ação, você cria o seu plano de... Calma. Uma coisa de cada vez. Tá? Décimo ponto. Hábitos angulares. Hábitos angulares. O que são hábitos angulares? Eles são responsáveis por desencadear mudanças em outras áreas da sua vida. Tá? Então vamos lá, vou dar um exemplo. Você não faz atividade física, tá? Você não faz atividade física. Você começa a fazer atividade física, sei lá, por saúde. Esse é o seu objetivo de começar a atividade física por saúde. Aí, quais são as outras áreas que são favorecidas por esse hábito? Você não fazia academia. Você começou a fazer academia por saúde. Quais são as outras áreas da sua vida que têm benefícios porque você começou a fazer academia por saúde? Vamos lá. Quais são os benefícios se você estuda mais? Ah, eu tenho mais conhecimento. Tá, e nas outras áreas da sua vida? Esses são os hábitos angulares, tá? Alimentação saudável. O que faz de bem pra mim ter uma alimentação? Por que eu quero ter uma alimentação saudável? Ah, porque eu gosto. Ah, mas quais são os benefícios nas outras áreas da sua vida? Fechou? E agora o bônus especialíssimo pra vocês. Bônus especial. Meu, você que ficou até aqui, é um presente pra vocês que estão aqui até o final. Parabéns aí, ó. Pra vocês que estão aí do começo ao fim. Não é fácil. 8 horas da manhã. O Instagram ainda não está me entregando como deveria, mas tá tudo certo. E aos pouquinhos, por eu ter ficado 1 ano e meio sem fazer live, aos pouquinhos a galera vai se conectando. E amanhã vocês tragam uma pessoa aí que a gente vai falar de comunicação de alta frequência. Então bora pra esse presente que eu vou dar pra vocês. Porque temos dificuldade de fazer o que precisa ser feito. Presta atenção. Porque temos dificuldade de fazer o que precisa ser feito. Seguinte, agora vocês vão entender o porquê que vocês procrastinam. O porquê que vocês ficam com preguiça de fazer as coisas que vocês têm que fazer. O porquê que vocês tomam decisões erradas, vocês prometem as coisas do nada e lá na frente vocês não cumprem. Vou mandar agora aqui pra vocês. Seguinte, primeiro de tudo, por que você tem dificuldade de fazer as coisas e você não faz o que tem que ser feito? A gente tem que mapear antes de tudo. O que a gente tem dificuldade? O que a gente tem dificuldade de fazer que a gente não faz? A gente procrastina, a gente deixa de fazer. Por que a gente não faz o que tem que ser feito? Vamos lá, o nosso cérebro ele é dividido em algumas partes, tá? Na frente, a gente tem o neocórtex. E quando esse neocórtex está com infotoxinas e muitas informações, ele fica nublado e ele não tem uma resposta precisa. Ele não responde como é o esperado, tá? Imagina quando você bebe, o seu neocórtex ele fica extremamente nublado. Quando você usa drogas, o seu neocórtex fica extremamente... Quando você está com crise de ansiedade, o seu neocórtex fica extremamente nublado. Eu falei isso lá em cima daqueles 3 exercícios do começo da live que servem para limpar o seu neocórtex. Beleza. Aí a gente tem o sistema racional dentro do cérebro, que é o concordo e discordo. Eu acho que não, o seu sistema de decisões. O límbico, sistema límbico, é relacionado às emoções, tá? Então, é o que você sente, é o que você vê, você gosta, você tem sentimentos, tá? Emoções. Límbico. E o reptiliano, que é o de sobrevivência, de luta, de fuga, de alimentação, de sexo, entre outras coisas. Grave esses 3 pontos, tá? Racional, concordo e discordo. Límbico, emoções. Reptiliano, sobrevivência. Beleza? Agora, os acordos que você faz são com o sistema racional, concordo e discordo. As decisões que você tem são com o sistema límbico, tá? Que são as emoções, as decisões que você tem. E as promessas são os dois juntos. Beleza? Então vamos lá. Quando você faz uma promessa de fim de ano, você está unindo as suas emoções com o seu poder de decisão. Só que o seu neocórtex está nublado. E aí o seu sistema límbico está dando risada de você. Porque ele sabe que você não vai fazer. Beleza? Aí a gente tem que pensar que até 7 anos a gente começa a construir nossos padrões comportamentais. Tá? Então, dentro desses sistemas que eu falei para vocês, o límbico, o reptiliano e o racional, a gente tem uma série de informações que vem desde pequeno. E de 0 a 7 anos, no primeiro setênio, a gente constrói os padrões comportamentais. Beleza? E as nossas relações primárias vão dizer como, presta atenção, elas vão dizer como a gente vai lidar com as relações secundárias. Então, quando você promete alguma coisa para alguém, você faz uma meta, você não faz o que tem que ser feito, é porque você prometeu com o sistema racional e o seu sistema límbico nem concordou. Ou você prometeu com o seu sistema límbico e o seu racional nem estava lá concordando. Tá? Então, pensem aí, se você está tomando uma decisão, se você está criando uma meta de uma maneira emocional, ou se você está disposto a criar as ações, a fazer planejamento e, sim, realmente ter essa ação. Então, por que você não faz o que tem que ser feito? Porque você não entende sobre o seu cérebro, você não entende o poder de resposta que o seu cérebro pode te dar no momento que está com o neocórtex nublado. Então, você faz promessas, muitas vezes, no calor da emoção, fim de ano, emoção, aquela energia gostosa, viagem, tal, festa. Você promete as coisas e o seu eu do futuro já está falando, meu Deus, o que ele está fazendo da vida? Está prometendo um monte de coisa e ele nem está preparado para cumprir. É por isso que você não faz, porque você não está pronto. Você só promete na emoção, você não está pronto, o seu sistema reptiliano ele não está pronto. Que é o de sobrevivência, é o de ação, é o de luta, é de alimentação, é de fuga. Então vamos lá. Se você quer prometer algo para você, que você tem uma meta, você tem que se planejar para essa meta. Você tem que criar um plano de ações, você tem que criar o seu planejamento estratégico para que essa meta aconteça. E isso vai começar pelos hábitos, pelas pequenas ações diárias que você vai começar a implantar. Por que você acha que tinha um monte de desafio aí de 21 dias na internet? Tinha um monte de lives aí, os caras faziam 21 dias de lives seguidos para vender um curso. Porque ele está instalando um novo hábito de vocês conviverem, um novo hábito de consumir o conteúdo daquela pessoa. É por isso que é 21 dias. É um novo hábito simples que está sendo instalado em vocês nem sabiam. Então é o hábito de você se conectar, é o hábito de você consumir o conteúdo, é o hábito de você ouvir a voz, é o hábito de você acordar naquele horário e assistir aquela live. Tudo isso é intencional, galera. Beleza?
Bom, uma coisa importante que eu quero falar pra vocês é o criança vê o que criança faz. Então se você tem hábitos positivos ou hábitos negativos, ou se seu pai e sua mãe tinham hábitos positivos ou negativos, você repete isso. E as crianças repetem os hábitos positivos e negativos. Por exemplo, se uma criança vê o pai batendo na mãe em casa, ele vai replicar isso quando tiver em ação com vocês. Ele vai replicar isso. Não é culpa dele, ele tá vendo isso acontecer. E aí ele vai bater no amiguinho, ele vai bater no amiguinho, ele vai bater numa namoradinha, vai ficar mais velho. E ele vai repetir hábitos que foram instalados sem ele querer. Beleza? Então aumente aí a margem de pensamentos positivos, crie hábitos positivos, tá? Traga o seu límbico para jogo, as suas emoções para jogo, medite, ouça músicas positivas, vídeos positivos. Tem que entender que desacomodação incomoda, mas liberta. Então, é bom você se desacomodar um pouco, sair da sua zona de conforto, ir para uma zona de pressão, criar um novo hábito, colocar um desafio aqui, ó, um placarzinho aqui de quantos dias eu tô sem praticar aquele hábito negativo. Top? Amanhã falaremos de comunicação de alta frequência. Amanhã o bicho pega, hein, meu? Se você conhece alguém que precisa melhorar a comunicação, entender um pouquinho mais de comunicação, amanhã é para todas as áreas, tá? Todas as áreas, comunicação de alta frequência. Amanhã o bicho pega. Ó, então, hoje falando sobre os hábitos, né? Porque a gente não faz o que tem que ser feito. Exatamente porque a gente não conhece o hábito. A gente não tem a estrutura do hábito. Agora vocês sabem toda a estrutura do hábito. Vocês sabem por que vocês não fazem, vocês sabem por que vocês fazem coisas negativas no lugar de coisas positivas. Então você que assistiu essa live, você agora tem todas essas informações para administrar e colocar em prática aos poucos. Tá? E isso vai refletir no seu futuro positivo. E isso vai refletir em resultados positivos depois. Beleza? Vamos pra cima, mais uma vez. Muito obrigado por estarem aqui comigo até o final. Pra você perder alguma coisa, assistir no meio, vai lá e assiste completa. Pra você que vai assistir depois. Tamo junto, um ótimo dia pra vocês. Amanhã, comunicação de alta frequência a partir das 8h08. Prepara o capacete amanhã que o bicho vai pegar. Fui, último sair, apaga a luz. Um beijo e tchau.